gente vai estudar, na verdade, não deveria estar onde está. E a gente vai ver isso na Bíblia, né? Então a gente vai entender direito na Bíblia, porque na verdade esse capítulo é um capítulo que não se enquadra nesse tempo, né, que está sendo relatado agora. Mas a gente vai entender isso na Bíblia. Eu vou provar isso pela própria Bíblia, né? Mas a gente lembra que isso é um costume de Moisés, né? Moisés vai para frente e volta, vai para frente e volta. Então agora o foco de Moisés não é falar que ele encontrou a família dele, que ele encontrou o sogro dele, que ele encontrou a mulher dele. O foco de Moisés é falar sobre o conselho que o sogro dele vai dar. Então o foco é esse. Então a gente vai entender um pouquinho esse capítulo porque é um pouquinho mais complexo com relação ao local, né? Ao momento. Então ele tá no capítulo 18, mas a gente vai ver que na verdade ele aconteceu depois do capítulo 20 e pouco. Mas Moisés quis mencionar agora porque era um fato importante para ser mencionado neste momento, né, do livro. Mas não foi um acontecimento que foi feito nessa época. Então a gente vai ver que o tempo é diferente do tempo que está sendo relatado aqui, né? Então é um costume que Moisés tinha, a gente lembra, né? Ele vai na frente na história, ele ultrapassa a história e fala o final, depois ele volta, né? Era um jeito de Moisés, né? É um jeito de escrita dele, né? Ele corria no texto, falava o resultado, depois voltava, e assim é agora de novo. A gente vai ver que o capítulo 18, na verdade, é um contexto, uma história que aconteceu depois. A gente vai ver que eles estão já há um longo tempo no Monte Sinai. E, na verdade, no capítulo 17, eles ainda não haviam chegado no Monte Sinai. Mas eu vou explicar direitinho, né? Por enquanto tá um pouco confuso, assim, né? Porque eu falo assim, eu tô despejando a informação assim, então fica um pouco confusa na cabeça da gente. Mas eu vou explicar direitinho. Eu vou ler quais os livros que falam isso, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a informação que falta tá um pouquinho mais para frente no livro ou tá em outro livro. Mas a Bíblia, ela não engana, ela não tem erro, né? A questão é a gente estudar realmente certinho, né? A gente estudar o contexto histórico, estudar certinho o que estava acontecendo naquele momento, né? E a gente consegue entender o que está acontecendo. Então agora a gente vai compreender isso. Antes de entrar no capítulo 18, eu vou tentar explicar o momento histórico do capítulo 18, para a gente compreender o capítulo 18, senão a gente não vai compreender. Senão a gente vai entrar no capítulo 18, depois vai ler sobre as tábuas, vai ler sobre o bezerro de ouro e não vai entender, não vai ter lógica. E na verdade a gente vai compreender que o capítulo 18 vai acontecer depois de tudo isso, depois do bezerro de ouro, depois das tábuas, a gente vai compreender tudo isso. E eu vou fazer um resumão até chegar nesse momento histórico que é o do capítulo 18, mas eu vou falar onde a gente encontra tudo isso na Bíblia certinho, não é coisa da minha cabeça, a gente vai ver que está escrito na Bíblia realmente o momento que isso acontece, tá bom? Então, antes de entrar no capítulo 18, eu vou explicar para vocês qual é o momento histórico. A gente vai ver que o Jetro, né, vai vir com a mulher de Moisés e com os 2 filhos de Moisés. A gente lembra, né, que Moisés teve 2 filhos, Gerson e Eliezer, né? E quando ele estava indo para o Egito, né, que Deus havia mandado ele ir para o Egito, a gente lembra que houve um problema lá da circuncisão de um dos filhos dele, provavelmente era o filho mais novo, né? Então a gente lembra que houve um problema ali, a Zípora teve que circuncidar o filho dela, né? E ainda falou, você para mim é um marido muito sangrento, né? Por conta da religião dele que tinha que circuncidar. Só que a gente viu no livro de Gênesis que isso era a antiga aliança, né? Era a antiga aliança, era feita por meio da circuncisão. Então eles tinham que ter aquele sinal. E o filho de Moisés não tinha. Então Deus ia matar ali, né? Moisés e o filho dele. Então a gente lembra que a Zípora foi e circuncidou, né? E nisso a gente lembra que a Zípora voltou para a casa do pai dela. Quando circuncidou o filho, ela voltou. Acabou voltando porque fica sensível, né? A criança fica sensível. A gente lembra, inclusive, quando a gente estudou Gênesis, né? Os filhos de Jacó se aproveitaram da circuncisão para fazer um genocídio, né? Para matar toda a nação siquemita, né? Então a gente lembra que fica muito sensível, a pessoa fica muito sensível, tem febre e tudo. Então eles voltaram para casa de Jetro. O que vai falar agora? Agora vai dizer no capítulo 18 que Jetro vai ouvir falar sobre as grandes coisas que Deus fez por meio, né, de Moisés. Então Jetro vai pegar a esposa de Moisés, a Zípora, e os 2 filhos de Moisés e vai lá levar para Moisés e vai lá ter com Moisés. Mas quando que isso vai acontecer? Aqui vai falar claramente no capítulo 18 que ele vai visitar Moisés e quando Moisés já estiver no Monte Sinai, já estiver acampado no Monte Sinai. No capítulo 17, o capítulo anterior que a gente estudou, a gente lembra que eles estavam em Refidim. Refidim a gente viu que era muito próximo do Monte Sinai.
Tanto que a rocha que Moisés teve que ferir para jogar água, essa rocha estava em Horebe. O que é Horebe? É o monte, é o Sinai, né? Então ali a região do Sinai é Horebe também. Então ele teve que ferir uma rocha ali no Sinai. Então estavam muito próximos já, né? No capítulo anterior, no capítulo 17, já estavam muito próximos ali do Monte Sinai. Então a gente lembra que isso aconteceu no capítulo anterior, eles estavam em Refidim. A gente vai ver mais pra frente na Bíblia, daqui a pouco eu vou falar todos os livros, capítulos e versículos que a gente encontra tudo isso que eu tô falando, pra quem quiser conferir depois, vocês entrarem e verem direitinho, tá bom? Mas eu vou dar uma resumida pra ficar mais fácil. Então o que acontece? No terceiro mês da saída dele do Egito, desse povo do Egito, a gente lembra que eles saíram ali do Egito, né, no primeiro mês, no novo calendário hebreu. Não era o primeiro mês do ano para o Egito, mas virou o primeiro ano dos hebreus por causa do grande acontecimento da libertação. Então foi um tempo novo, iniciou um novo ciclo na vida daquele povo. Então passou-se a ser o primeiro mês para eles. E a gente lembra que eles saíram no dia 15 do primeiro mês para eles, do novo mês para eles. Então eles saíram no dia 15. A gente vai ver que eles vão entrar no Sinai no primeiro dia do terceiro mês. Ou seja, eles vão entrar 45 dias depois da saída. Eles vão andar 45 dias e 45 dias depois de caminhada, eles chegam no Sinai. E eles vão ficar acampados lá, a gente vai ver, por quase um ano. Vai faltar a questão de 10 dias para dar um ano deles acampados ali no Sinai. Então, eles vão ficar um longo período ali, um longo período no Sinai. Então, quando é que Jétro vai encontrar Moisés? Quando estiver perto deles saírem do Sinai. Ou seja, Jétro vai encontrar Sinai quando estiver já quase completando um ano que eles estão parados no Sinai. E é isso que eu vou comprovar agora, por meio da Bíblia, para vocês. Então, o que vai acontecer nesse período? Porque Jétro vai observar algo muito importante. Moisés, ele era juiz sobre o povo. Então, Moisés, ele vai abrir um local, né, uma tenda de julgamento. E ele senta e todas as questões do povo são trazidas até ele. E ele vai julgar todas as questões do povo. Quando Jétro chega, está nessa situação. Moisés é um julgador ali. Moisés exerce um cargo de juiz. Além dele ser professor, dele ensinar ali, né, para aquele povo sobre a lei, ele é juiz, ele também é profeta, ele é tudo, Moisés, né? Só que o que acontece? A gente vai compreender que esse povo só vai se deixar ser direcionado por Moisés quando Deus mostrar que realmente Moisés foi levantado. E outra, para Moisés seguir um julgamento, ele vai ser um julgador, ele vai ser um juiz ali. Então tem que haver uma lei para ele se respaldar. E Moisés não vai inventar essa lei da cabeça dele. Então quem vai dar essa lei? Deus vai dar essa lei para Moisés. Então vai demorar um tempo ainda da história. Não era para esse capítulo 18 estar aqui nesse momento histórico. Porque na verdade Jétro vai encontrar Moisés depois de vários acontecimentos dentro do Sinai. A gente vai ver que vão ser vários acontecimentos no Sinai. O que vai acontecer no Sinai antes de Moisés encontrar o sogro dele? Eles vão chegar ali no Sinai. Quando eles chegarem no Sinai, Deus vai mandar leis para aquele povo. Então Deus vai falar assim: Moisés, eu vou falar com você e com esse povo, e esse povo vai me ouvir falar, para eles entenderem de uma vez por todas que eu te escolhi, para eles começarem a te ouvir e te respeitar. Porque a gente lembra que no capítulo anterior, quando eles estavam saindo para ir para o Monte Sinai, para ir para o Sinai, Moisés falou: só falta esse povo me apedrejar. Então, agora Deus vai fazer com que esse povo respeite Moisés. Então, o que Deus vai fazer? É que eu tô explicando o que a gente ainda vai ver no capítulo 19, 20, 21. Mas esse momento histórico do capítulo 18 é depois de tudo isso. Dá meio uma confusão na cabeça, mas eu tô explicando pra gente entender qual é o momento histórico que Moisés encontra Jétro e que acontece esse capítulo 18, porque na verdade o capítulo 18 era para estar muito à frente na Bíblia, não era para estar no capítulo 18. Então o que vai acontecer? Eles chegam ali no Sinai e Deus vai falar com o povo ali no Sinai. Quando Deus fala ali com o povo, né, o povo tem medo daquela voz, fala: Moisés, eu não quero falar com Deus não, fala só você com Deus que a gente obedece. Que a gente ouve e obedece o que Deus falar para você, né? E Deus vai falar as leis para Moisés.
E Moisés vai ficar repetindo para o povo as leis. E o que o povo vai falar? O povo vai falar, não, a gente concorda, a gente vai cumprir toda a lei que Deus está falando, a gente concorda e vai obedecer. Então, já vai ter uma lei ali, Deus já vai ter dado uma lei ali àquele povo, né? Antes disso, antes dessa lei, né? Deus vai dar essa lei também para esse povo. A gente lembra também que a gente ainda vai ver mais para frente, né? Que Moisés vai subir, vai ter com Deus lá no Monte Sinai, né? Deus vai falar todas as leis para Moisés certinho, só que Moisés vai demorar lá no Monte Sinai, e o povo vai achar que Moisés morreu. Aí o povo vai achar que Moisés morreu e vão criar um bezerro de ouro. Tudo isso vai passar antes de Moisés encontrar Jetro. Então, vai ter uma guerra, a gente vai ver que vai ter uma guerra, vão matar esses que adoraram o bezerro de ouro, né? Os que se converteram ao bezerro de ouro vão ser mortos, né? E vão ficar somente os que se converteram a Deus, né? A Deus mesmo de Israel. E depois disso, Moisés vai subir de novo. O que são essas tábuas que Moisés foi buscar lá em cima? São essas leis que Deus falou. A gente vai ver isso mais pra frente. Por isso que é chamado, né, de testemunho. Porque essas tábuas serão testemunho do que o povo falou. Porque o povo falou que ia cumprir aquilo. Então, aquelas tábuas vão servir de testemunho para aquele povo. Eles falaram que iam cumprir, então agora aquela tábua escrita vai ser um testemunho de que eles vão cumprir. Se eles não cumprirem, eles vão morrer. Então, é por isso que é chamado, né, de testemunho. A gente tinha visto no capítulo anterior, né? Então é chamado de testemunho por conta disso. Então o que acontece? Tem todo esse momento histórico antes de Moisés encontrar o sogro dele. Então até então ninguém dava bola para Moisés. Não adiantava Moisés chegar no Monte Sinai, criar uma tenda e decidir ser o julgador do povo. Ninguém ia dar bola para Moisés, ninguém estava nem aí para Moisés. Então, Moisés vai criar uma credibilidade com o povo e vai passar a ser julgador. Então, vai passar um bom tempo ali de Moisés fazendo esse serviço de julgador para aquele povo. Então, quando Jetro vem ter com Moisés, Moisés já recebeu as leis por Deus, né? Depois do povo jurar que ia cumprir aquela lei, ia fazer tudo conforme Deus falou nas leis. Deus fala, então Moisés, vem aqui que agora eu vou colocar tudo isso em tábuas, porque a tábua vai ser o testemunho, vocês juraram que vão cumprir, então agora a tábua vai ser o testemunho contra vocês. Se vocês não cumprirem, tem a tábua lá para mostrar que aquilo era uma lei e vocês não cumpriram. Então, por isso que surgem as tábuas, né? Então, tudo isso vai acontecer. Aí vão criar bezerros de ouro, vão adorar bezerro de ouro, vai ter essa briga, né, entre eles. Depois dessa briga, eles vão ver realmente que Deus é Deus, né? Então, aí vai ser levantado, o povo vai entender, não, Deus realmente está com Moisés. Porque Deus faz questão de mostrar que estava com Moisés ali, né? E o povo vai começar a presenciar, né, que realmente Deus estava com Moisés. Eles vão começar a ver que Deus fala com Moisés diretamente. O povo tremia enquanto Moisés ouvia ali seguramente Deus falando. Quando Moisés saía da presença de Deus, o rosto dele resplandecia. Então tudo isso vai acontecer. Para quê? Para que o povo entenda de uma vez por todas que Moisés é um homem que é usado por Deus, porque aquele povo tinha dúvida de que aquele homem era usado por Deus e aquele povo era desobediente, não queria obedecer a Deus, quanto menos a Moisés, né? Então, eles não queriam obedecer de jeito nenhum. Então, nisso, acontece todo esse contexto histórico, tem o bezerro de ouro, depois o povo se converte. Moisés sobe de novo, pega novas tábuas, porque ele vai quebrar, quando vê o bezerro ali, ele vai quebrar aquelas tábuas. Moisés vai subir de novo, vai orar a Deus por misericórdia. Deus vai mandar novas tábuas para Moisés. Moisés desce, e enquanto isso eles já construíram a Arca da Aliança. Então já vai ter ali dentro da Arca da Aliança o maná, que foi pedido para guardar, né? Vai ter as tábuas, que é o testemunho, porque o povo jurou que ia cumprir aquela lei. Então Deus vai escrever a lei na tábua, sendo um testemunho contra aquele povo. Se eles não cumprirem, eles vão ter que morrer. Então acontece tudo isso. Aí depois que acontece tudo isso, agora existem leis. Então o que acontece? A gente vai ver que eles vão ficar quase um ano ali no Sinai. Imagina, um monte de gente reunida ali quase um ano no Sinai. Eles tinham riquezas, tinham gado, tinham um monte de coisa, porque eles saíram ricos do Egito. A gente lembra que quando eles saíram do Egito, os egípcios deram tudo que tinham para eles. Então, tudo que eles pediam, qualquer brinco, ouro, prata, eles davam. Então, eles chegaram lá ricos, né? Tanto que a gente vai ver que desse ouro também eles fazem esse bezerro, né? Então, o que acontece? Começou a ter confusão ali, começou a ter confusão entre eles, começou a ter baderna ali, então precisou haver julgamento. Então, o que acontece, né? Como Moisés
ele havia recebido as leis por Deus, e Moisés, a gente vê que ele escrevia muito. Então, Deus fez o testemunho em tábuas, que as tábuas vão para dentro da Arca da Aliança, a gente vai falar mais para frente sobre isso. Só que além dessas tábuas, Moisés também havia escrito as leis. Então, Moisés tinha escrito as leis. Então, Moisés se sentava diante do povo e julgava o povo de acordo com as leis que Deus deu. Não era de acordo com ele mesmo. Então, as leis de Deus falavam sobre tudo. Então, houve um roubo ali de um gado, ali na lei de Deus falava o que tinha que fazer. Então, tudo que acontecia na lei ali de Deus falava o que tinha que fazer. Então, Moisés começa a sentar e decidir aquelas confusões daquele povo, porque o povo parou. Agora que o povo parou, arrumou confusão, né? Parou ali, vai ficar quase um ano parado ali no Sinai, então começou a criar contenda. Então, o que acontece? Moisés vai e começa a julgar esse povo. E é nesse período, né, quando Moisés começa a julgar esse povo e falar sobre essas leis que Deus já deu, Deus já fez o testemunho nas tábuas dessa lei, o povo já construiu a Arca da Aliança. Depois de tudo isso, de terem destruído o bezerro de ouro, aí Moisés encontra Jetro. Então, Moisés não vai encontrar Jetro agora, antes de chegar no Sinai, porque na verdade a gente está vendo aqui que a gente ainda está num abismo. A gente lembra que no capítulo 17 eles estavam em Refidim. No capítulo que vem, o capítulo 19, vai começar o capítulo falando que eles chegaram em tal dia no Sinai. Então, a gente vai pensar o quê? Que esse negócio que está acontecendo aqui no capítulo 18 de Jetro foi entre esse período, entre Refidim e o Sinai. E não foi. Foi dentro do Sinai. Eles já estavam acampados no Sinai há um longo tempo. Então, mas é uma informação muito importante aqui que Moisés acha importante trazer à tona agora. Então, era um costume, como eu falo, né? Como eu falei, era um costume de Moisés. Então, ele traz uma coisa que era futura para falar agora, mas o momento histórico não é de agora. Então a gente tem que ter essa consciência, senão a gente não vai entender a história. Então a gente tem que ter consciência que esse capítulo 18 é uma antecipação que Moisés está dando, né? Sobre o que ainda vai acontecer, mas é algo muito importante que ele resolveu relatar agora sobre a administração desse julgamento que ele fazia. Então a gente vai entender isso agora, porque senão a gente não compreende e acha que Moisés vai ter com Deus e vai receber as leis depois, né? Então, se no capítulo 18 diz que Moisés aplicava as leis, que lei que Moisés aplicava? As leis do Egito? As leis dele? Não, eram as leis de Deus. Então, o capítulo 18 vai falar sobre o que vai acontecer depois que Moisés receber as leis de Deus. Então, tem essa diferença, né? Pra gente entender, pra gente não se confundir. Outra coisa importante, né? A gente vai observar nesse capítulo 18, eu vou fazer um resumão do capítulo pra gente compreender ele. Então, nesse capítulo, a gente vai ver que o sogro de Moisés vai dar um conselho para Moisés levantar alguns homens para ajudarem ele a julgar aquele povo, porque era muito pesado só para Moisés julgar mais de 2 milhões de pessoas, imagina. E era só Moisés julgando. Então, o sogro vai dar um conselho para ele. Porém, a gente vai observar mais para frente que esse conselho não vai adiantar. Porque Moisés ainda vai continuar pesado para ele, porque Deus ainda vai levantar mais para frente, depois disso, depois de Moisés escolher alguns homens ali do povo para ajudar ele a julgar, ainda vai continuar pesado para Moisés, e mais para frente Deus vai escolher 70 anciãos para ajudar Moisés, porque a carga ainda vai estar pesada para cima de Moisés. Então, nem esse conselho, né, que Jetro vai dar vai resolver a situação. Vai adiantar um pouquinho, mas não tanto, né? Então, Deus vai acabar levantando 70 anciãos, né, para ajudar, auxiliar Moisés ali, e vai repartir do espírito que está em Moisés nesses 70 anciãos para também servirem a Deus, né? Então a gente vai ver isso mais para frente, né? Só dando um spoiler aí do capítulo 18. Então aqui, ó, eu anotei aqui para falar, para ficar bem claro para vocês. A gente já vai entrar no capítulo 18. Eu só queria realmente deixar bem claro o momento histórico do capítulo 18, para não haver dúvida, né? Então, eles vão ficar quase um ano no Monte Sinai. O que acontece? Eles saíram dia 15 do primeiro mês do Egito. Eles chegaram dia 1º do terceiro mês no Sinai. Em 45 dias a gente viu que eles chegaram no Sinai. Então, no dia 1º do terceiro mês do primeiro ano, eles chegaram lá no Sinai.
Eles vão sair do Sinai no dia 20 do segundo mês do segundo ano. Então, eles vão ficar lá quase um ano. Se você fizer o cálculo, eles chegaram dia 1º de março do primeiro ano e vão sair dia 20 de, por exemplo, 1º de março, que eu tô usando o nosso calendário, né? Mas assim, por exemplo, eles chegaram lá 1º de março do primeiro ano e vão sair dia 20 de fevereiro do segundo ano. Então, a gente vê que faltaria dias para eles formarem um ano. Então, faltava muito pouquinho tempo para eles formarem um ano ali no Sinai. Eles parados ali no Sinai, acampados ali no Sinai. Mas aqui lembrando, né, que o calendário deles mudou, né? Havia mudado. Então, o terceiro mês para eles não era o mês de março, porque a gente lembra que o primeiro mês para eles era o mês de março, né? Porque a Páscoa seria lá para o mês de março, abril, segundo alguns estudos, né? Então, não seria, mas eu tô querendo exemplificar aqui pra gente entender. Agora, a gente vai começar no capítulo 18. Antes de entrar no capítulo 18, eu quero falar onde a gente acha tudo isso que eu disse na Bíblia. Onde você consegue ver na Bíblia que o que eu falei é verdade, né? Que Jétro encontrou Moisés no Sinai. A gente vai ver essa informação que Jétro encontrou Moisés no Sinai nesse próprio capítulo aqui, quando chegar eu vou avisar. Então, Jétro encontrou Moisés no próprio Sinai. Então, não foi entre Refidim e o Sinai, foi no próprio Sinai. E no caso, Moisés já estava há um tempo ali no Sinai, né? Moisés já tinha, né, recebido as leis, já tinha recebido as tábuas, já fazia julgamento, e eles ficaram quase um ano ali no Sinai, e Jétro chegou quase no finalzinho desse tempo, né? Já prestes do povo sair dali. Onde que a gente vê tudo isso? Eu vou falar os livros agora. No livro de Números, no capítulo 33, no versículo 3, a gente vê isso. No livro de Êxodo, no capítulo 19, no versículo 1, a gente vê isso. E no livro de Números, no capítulo 10, no versículo 11, a gente vê isso. No final, hoje, do capítulo, eu vou ler também o livro de Deuteronômio, que fala sobre isso também. Quando foi que Moisés fez isso, que o Jétro vai dar agora o conselho para ele. Eu vou ler no finalzinho para a gente compreender bem a matéria. Então, agora eu vou entrar no capítulo 18. Então, lembrando mais uma vez que o que está acontecendo nesse capítulo 18, o Jétro vai encontrar Moisés. Moisés já está há muito tempo no Sinai, já está há muito tempo ali no Sinai. Moisés já recebeu as leis de Deus ali no Sinai. Moisés já recebeu as tábuas de Deus no Sinai. Moisés já destruiu o bezerro de ouro. Já aconteceu tudo ali. E agora Moisés julga. Então, a gente chegou nesse momento histórico. Tá? Então, a gente vai para frente, vai acelerar aí para frente, e no capítulo 19 a gente vai voltar aí para trás. Era um jeito de Moisés, né? Moisés fazia isso mesmo, ia correndo para frente e depois voltava para trás. Então, vai acontecer isso agora. Aí, no versículo 1 diz: Ora, Jétro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito, né? Então, Jétro estava lá na casa dele com Zípora e os 2 filhos de Moisés, e chegou aos ouvidos de Jétro tudo o que havia acontecido, como o povo de Israel havia sido liberto por mão forte ali dos egípcios, né? E tudo isso chegou aos ouvidos dele, como que foi ali, né, a abertura do mar, a caminhada no deserto, todas as grandes coisas chegaram até Jétro. Aí no versículo 2 diz: Jétro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, com os 2 filhos dela, no versículo 3, dos quais um se chamava Gerson, pois disse: Moisés, fui peregrino em terra estrangeira. Então, Jétro vai pegar a Zípora, filha dele, e os 2 filhos de Moisés. A gente lembra, né, como eu havia falado no início do estudo hoje, Moisés, depois da circuncisão ali no meio do caminho, que quase morreu por falta da circuncisão do filho dele mais novo, Moisés e a Zípora e os filhos dela voltaram para a casa do pai dela. E Moisés foi sozinho encontrar Arão, né? A gente lembra disso. Então agora, Jétro ouviu isso, ouviu que eles estavam bem, que eles agora estavam acampados ali, fazia quase um ano, né, que eles estavam acampados ali no Sinai. Então Jétro falou: eu vou levar a esposa dele.
eu vou levar a esposa dele e os filhos dele para ele matar a saudade. Eles estão bem, eles estão bem, eles não estão mais em guerra, né? Eles estão acampados há quase um ano ali em paz. Então eu vou levar para que ele veja a mulher dele e os filhos dele. E ele foi e levou. Aí no versículo 4 diz que ele levou também o outro filho, né? São 2 filhos que Moisés tem. E o outro filho é Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Tá? Então agora no versículo 5. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. Então aqui no versículo 5 está muito claro o momento histórico onde Jetro vem encontrar Moisés. Moisés estava acampado já no Monte Sinai. Qual que é o monte de Deus? É o Monte Sinai, que é onde Moisés viu Deus, né? Na sarça ardente, onde Moisés recebeu as tábuas, onde Moisés recebeu a lei, então ali é o monte de Deus. Então, Jetro vai encontrar Moisés nesse monte. E Moisés já estava acampado neste monte há um tempo, há tanto tempo que Moisés já julgava o povo. E Jetro, vendo que Moisés já estava quase um ano ali acampado com aquele povo e não havia guerra, estava tudo tranquilo, estava tudo bem, estava tudo em paz, e grandes coisas Deus fazia para aquele povo, Jetro se sentiu seguro, pegou sua filha e os netos e foi lá levar para Moisés ver, né? Aí no versículo 6 diz: e mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos, né? Então, parece que Jetro, ele sai de supetão. Chegou ao ouvido dele o que havia acontecido. Então, ele ficou alegre, ficou entusiasmado, viu que estava tudo bem, que estava tudo tranquilo com o povo de Israel. Então, ele decidiu do nada: vamos embora, Zípora, vamos embora, Gerson, vamos embora, Eliezer, vamos lá ver o marido e o pai de vocês, né? Então, ele não avisou Moisés. Então, agora ele saiu em caminhada, indo ao destino de Moisés, e avisa Moisés. Então, a gente vê o respeito que o sogro também tinha por Moisés. Então, o sogro vem avisando Moisés que está chegando. Então, não é um mal educado, né? Porque ali Moisés servia um cargo de liderança. Moisés tinha um cargo de liderança ali, né? Então ele tinha que ser respeitado. Imagina, aquele povo já não respeitava Moisés, Moisés sendo quem era. Imagina se o sogro chegasse, abrisse a tenda e invadisse, né, o julgamento de Moisés. Então não, o sogro, ele foi muito diplomático, né? Foi muito político, né? Foi muito educado. Ele avisou antes, né, Moisés, que ele estava chegando para não atrapalhar Moisés. Ele sabia que Moisés era um homem importante ali. Ele não chega já abrindo a porta e atrapalhando os afazeres de Moisés. Ele avisa que está chegando. Então a gente vê que o sogro dele tinha muito respeito por ele, né? Então no versículo 7 diz: então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou. E indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Então a gente vê, né? Moisés, ele era o homem mais importante daquele lugar, daquele acampamento. Ele era o líder, né? Ele era o presidente dali. Então, quão humilde era esse homem, né? E quão respeitador era esse homem. Porque o sogro dele chegou, ele se inclinou ao sogro dele. Então, não é qualquer pessoa que faz isso. Ele se inclinou, ele era um homem muito humilde, Moisés. Então, ele vê o sogro dele e ele foi até o encontro do sogro dele. A diferença entre você receber uma mensagem de que alguém está vindo te ver e você ficar sentado esperando a pessoa entrar até você. E você ir ao encontro dessa pessoa, né? Moisés poderia ter ficado parado na tenda em que ele trabalhava, esperando o sogro dele chegar para mostrar o quão importante ele é, né? Para falar, agenda 1 hora comigo, né? Mas não, Moisés, a gente vê que era um homem muito humilde e respeitador. Ele respeitava mesmo o sogro dele. Então ele sai de onde ele estava e vai ter com o sogro dele. Ele não fica sentado esperando o sogro dele vir andando até ele, né? Ele sai e vai até o sogro dele e se inclina, se prostra para o sogro dele, né? Sinal de respeito ao sogro dele. Imagina, o homem mais importante dali se curva, né? A gente me lembra muito, né, isso? Quando a gente estudou sobre a morte de Jacó, né? Quando Jacó estava ali à beira da morte, né, Israel, a gente lembra que o governador do Egito, né, o homem mais importante do Egito, né,
acima do faraó, porque quando o faraó não estava no trono, né, José era acima do faraó. A gente estudou isso, a gente viu, né, até fora do trono José, só em cima do trono, só sentado no trono, que faraó era mais importante que José. Fora do trono, deitado na cama dele, José era mais importante que faraó. E a gente lembra que José, né, quando viu o pai dele ali no momento que ia liberar a bênção sobre os filhos dele, Efraim e Manassés, a gente lembra que José se ajoelhou e se prostrou pro pai dele, né? E ele era o governador da potência, né? Egito não é qualquer lugar, não era qualquer lugar, principalmente nessa época. Egito nessa época era a maior potência daquele mundo, né? Do mundo antigo era a maior potência. Então não era qualquer lugar. Então, aqui diz no versículo 7: Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou. E indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Então, começaram a perguntar ali como que estava o outro, entraram na tenda para ter uma conversa íntima, né? O sogro e Moisés. Aí no versículo 8 diz: Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel. E todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. Então, chegou boatos ao ouvido de Jetro, mas Jetro quer ouvir a verdade, né? A verdade sempre tem mais detalhes do que o fuxico. Então, Moisés começa a contar com detalhes tudo o que aconteceu. E ali a gente vai ver que Jetro vai se converter, porque a impressão que dá é que Jetro entendia que os deuses do Egito eram maiores do que os outros deuses, do que qualquer outro deus, porque eles entendiam que o Egito era uma grande potência. Então, por ser uma grande potência da época, eles falavam, não, por eles serem uma grande potência, o deus deles é melhor do que qualquer outro deus. Porque eles são o país mais rico, o lugar mais rico, é tudo o melhor lá. Então, eles são a potência do mundo. Então, o Deus deles é melhor. Então, é essa a impressão que vai dar agora quando a gente for ver o que Jetro vai falar para Moisés. Então, no versículo 9 diz: Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E disse, no versículo 10, Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Aí no versículo 11 ele diz, agora, então só agora, ele não sabia, então agora ele sabe que o Senhor, né, aqui o Senhor é o nome de Deus, no tetragrama, né, aquele tetragrama lá, YHWH, né, que alguns traduzem como Jeová e Yahvé, né? Então aqui é o nome de Deus, o tetragrama. Então agora fala, agora sei que o nome de Deus é maior do que todos os deuses. Agora eu sei. Porque livrou este povo de debaixo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Aqui tem algumas informações muito interessantes, né? Primeiro, Jetro, ele era um sacerdote de Midian. Quando a Bíblia fala que ele era um sacerdote de Midian, quando a gente lê, estuda, assim, vendo, né, falar sobre Jetro, a impressão que dá é que ele era um sacerdote do Deus de Moisés. Ele não era um sacerdote de um Deus pagão. Ele era um sacerdote que conhecia o Deus de Moisés, ele servia ao Deus de Moisés. Essa é a impressão que a gente tem. E aqui a gente observa no versículo 11, né? Ele era um sacerdote do Deus de Moisés, ele servia ao Deus de Israel, mas ele não acreditava que aquele Deus era forte. E no versículo 11 ele diz, agora eu vejo que realmente, né, esse Deus, ele é mais poderoso do que qualquer outro Deus, né? Então, ele servia esse Deus, mas ele não acreditava, né? É aquela coisa, me lembra um pouquinho, né, que a gente vai ver mais pra frente, quando chegar em Apocalipse, né? Aí tem muita gente que prega a palavra, que fala, ensina, né? E não vai ser salvo, né? Porque você saber é diferente de você acreditar, né? Então, às vezes, você conhece, mas você não acredita, né? Você ouviu falar, mas você não acredita naquilo que você ouviu falar. Então, ele fala agora, ouvindo na boca de Moisés tudo aquilo que aconteceu, agora ele acredita, realmente, que o Deus do povo de Israel é maior do que qualquer outro Deus, né? Então, aqui a gente vê que ele achava realmente... eu não sei se Moisés, quando saiu,
falou para o sogro o que ia fazer. Provavelmente não, né? Provavelmente Moisés não liberou isso para o sogro, porque o sogro não ia querer liberar filhos, netos, com medo de que algo acontecesse, sabendo, né, da luta que ia ser travada ali. Provavelmente não. Então, pelo jeito, é algo assim que era algo impossível. Eles pensavam, não, esse povo, esses escravos nunca vão ser libertos, né? Então, como que um Deus de um escravo vai ser mais forte do que o Deus daquele que escraviza, né? Então, eles pensavam isso. Como o Deus de alguém que é escravo é mais forte do que o Deus daquele que escravizou. E não, Deus mostrou que é mais forte do que qualquer outro Deus que eles julgavam ali na época que fosse Deus, né? Então aqui ele diz, quando agiram arrogantemente contra o povo, né? Então aqui ele diz que Deus, o Deus de Israel, tirou esse povo da mão dos egípcios quando eles agiram arrogantemente contra o povo, né? Então esse povo, esse Deus é um Deus realmente que mostrou misericórdia e livrou. Isso era algo impossível. A fala de Jetro mostra que era algo impossível. Ele não acreditava que isso era possível, aquele povo ser liberto. A gente lembra que quando Moisés esteve lá em Midian, né? Quando ele conheceu a Zípora, a gente lembra que ele estava com roupa de egípcio, né? Ele chegou lá com roupa de egípcio e eles tinham pastores ali, né? As filhas de Jetro foram lá pegar água para o rebanho do pai. E a gente lembra que houve uma briga ali, não queriam deixar elas pegarem água. E eram vários homens, pelo que fala, né? E ele enfrentou todos os homens, né? E a gente lembra, quando a gente estudou na época, eu falei, os homens... eles tinham medo de Moisés, não pela força de Moisés, mas provavelmente por causa da vestimenta de Moisés. Quando eles viram que Moisés era um egípcio, estava com roupa de egípcio, eles ficaram com medo. Então, os egípcios, eles tinham uma fama que ultrapassava as fronteiras ali. Então, todo mundo entendia que aquele povo era um povo imbatível. Eles entendiam que o Deus do Egito era o melhor Deus do mundo, era dos deuses maiores do mundo. Então eles entendiam que era algo impossível. Alguém que estava sendo subjugado por aquela potência fosse ser liberto. Então agora Jetro fala, não, eu reconheço, porque vocês serem libertos daquela potência não é qualquer coisa. O Deus de vocês é maior do que qualquer outro Deus realmente. Se conseguiu libertar vocês da maior potência do mundo, então, realmente, o Deus de vocês é o maior Deus do mundo. É isso que Jetro fala. Aí no versículo 12, né, continua. Então, Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Então aqui são os anciãos de Israel mesmo, são todos os homens mais velhos e sábios de Israel. Não são os 70 anciãos que vão ser escolhidos mais para frente. A gente vai ver que os 70 anciãos vão ser escolhidos em outro lugar, não é no Sinai, vai ser em um outro lugar. Então aqui são os anciãos mesmo de todo Israel, todos os senhores mais velhos, né, foram convidados, né, por respeito. A gente vê como Moisés era um homem respeitador, né? Então ele chamou ali todos os homens mais velhos de Israel ali em forma de respeito ao sogro e em respeito a esses homens também, ao seu próprio povo, né? Então aqui diz que Moisés, né? Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. Então, ouvindo tudo isso, as proezas que Deus fez, Jetro, ele oferece holocaustos e sacrifícios para Deus, né? Então, com certeza, Jetro levou algo seu para oferecer em sacrifício, né? A gente não pode oferecer em sacrifício o que é do outro. A gente tem que oferecer em sacrifício o que é nosso, né? Então, Jetro não poderia oferecer em sacrifício alguma coisa ali que fosse de Moisés. Então, Jetro deve ter levado algum gado, né? Alguma coisa ali, para oferecer em sacrifício a esse Deus que libertou esse povo, porque ele agora reconhece que esse Deus, né, não há Deus igual a esse Deus, é isso que ele reconhece. E diz então que depois disso, né, depois de oferecer holocausto, depois de oferecer sacrifícios a Deus, veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Então, na presença de Deus ali, né, eles continuaram e vieram a comer pão ali, se alegrando e adorando a Deus, né, na presença de Deus. Aí no versículo 13, agora vai vir a parte do conselho, né? Esse capítulo foi o que eu tinha falado no início do estudo hoje. Esse capítulo, Moisés, ele era um homem que ele não usava
o holofote para si mesmo e para sua família. A gente observa, conforme a gente vai estudando, que ele fala muito mais dos outros do que dele mesmo. Ele não fala de si, Moisés. Ele poderia falar dos filhos dele, ele não vai falar dos filhos dele. Ele vai falar dos filhos de Arão, que os filhos de Arão vão ser levantados sacerdotes, que os filhos de Arão... Então ele não fala dele, não fala dos filhos dele. Ele era um homem muito humilde. Então agora, né, no versículo 13... a gente vai ver o conselho que vai acontecer aqui, o conselho que vai ser dado. Esse capítulo parece que foi realmente colocado não para nos mostrar o encontro de Moisés com a família dele, tanto que ele não relata aqui como foi o encontro dele com a Zípora. É claro que eles se amaram, que foi algo legal, pareceu um encontro de novela, é lógico que deve ter sido. Mas Moisés era um homem tão humilde que ele não queria falar de si. Ele não falava dele mesmo. Então é isso que a gente observa aqui. Ele poderia ter usado aqui um capítulo inteiro para falar do encontro dele com a amada dele, os filhos dele. Mas ele não ousa falar. Ele só fala do encontro dele com Jetro porque houve uma coisa aqui que aconteceu nesse encontro, que é o conselho. Ele não vai falar do encontro que ele teve com a mulher e com os filhos dele, porque Moisés era um homem muito humilde. Ele era um homem que não queria se aparecer. Ele queria que a glória de Deus aparecesse, e não ele. Então é muito legal. Aí no versículo 13, então diz, né? No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde manhã até o pôr do sol. Imagina, esse homem julgava mais de 2 milhões de pessoas. E a gente vai ver mais pra frente que parece, quando eles ficaram acampados ali no Sinai, eles ficaram quase 1 ano ali no Sinai. E Moisés vai falar no livro de Deuteronômio, eu vou ler daqui a pouquinho, Moisés vai falar que o número do povo aumentava. Então ele estava ali no Sinai há menos de 1 ano. E se o número do povo que estava com ele aumentava, não era de filhos. Não dava tempo para ter aumentado tanto assim a ponto de gerar confusão. Ele falava que aumentava o número de povo que gerava confusão, aumentava o número de briga, porque aumentava o povo. Então era gente grande que aumentava. Então provavelmente o que acontecia? Vinham novos povos se juntar a ele. Então o que parece é isso. Os boatos começaram a surgir, as pessoas começaram a falar sobre o Deus desse povo, e as pessoas começaram a ouvir, esse povo tá parado lá no Sinai. Eles estão acampados lá no Sinai, e o Deus desse povo é tremendo. As pessoas saíam da casa delas, as pessoas largavam tudo e iam ficar com o povo. Essa é a impressão que a gente tem quando a gente for ler o livro de Deuteronômio daqui a pouco. Que aumentava o número de pessoas ali, porque as pessoas vinham querer participar realmente daquilo, vinham querer conhecer esse Deus. Então as pessoas iam aumentando, as pessoas não paravam de aumentar ali o número de pessoas. Então a gente vai observar isso, parece que vinha cada vez mais gente querendo viver aquilo, né? Querendo descobrir que Deus é esse. Eu também quero, né, viver um milagre desse Deus, né? Então as pessoas vinham ali onde eles estavam. E a gente vê que o trabalho de Moisés era um trabalho árduo, né? Porque Moisés, então, aqui começou a julgar o povo. Como eu expliquei no início da aula, né? Qual é o momento histórico aqui, né? O momento histórico não é entre Refidim e Sinai, nem assim que eles chegaram no Sinai. Aqui eles já estavam há um bom tempo lá no Sinai acampados, porque Moisés agora já era julgador do povo. Então já haviam as leis, já havia a Arca da Aliança, já havia as tábuas, já havia tudo isso. E agora Moisés era julgador daquele povo. Então Moisés julgava segundo as leis que Deus havia dado para ele, né? E era um trabalho difícil, porque era só Moisés que tinha ali para julgar. Imagina, só Moisés julgando mais de 2 milhões de pessoas. E só Moisés. Então ficava de manhãzinha até o pôr do sol e Moisés resolvendo todos os casos sozinho. Isso era desgastante para Moisés e isso era desgastante para as pessoas. A gente hoje, por exemplo, a gente entra com um processo na justiça, a gente fala, nossa, que justiça lenta. Ai, meu Deus, não saiu ainda o resultado. Eu quero o resultado do meu processo. Imagina esse povo. Tinha uma fila, não dava para todo mundo se consultar com Moisés em um dia só. Provavelmente eles faziam filas, né? Então vinha a pessoa, entrava na fila e tinha que aguardar a sua vez para fazer sua reclamação. Então imagina, isso era estressante para o povo, era estressante para Moisés também. Aí diz então no versículo 14: vendo, pois, o sogro de Moisés tudo que ele fazia ao povo, o Jetro disse, né? Que é isso que você está fazendo, Moisés, a esse povo? Gente, eu vou beber água só um instante. Então, Jetro vendo aquilo, né, que Moisés estava fazendo ali, Jetro fala, mas o que é isso, Moisés, que você está fazendo? Você está fazendo para esse povo, né? Porque você está sentado aí sozinho e todo o povo está de pé diante de você, né?
de manhãzinha até ao pôr do sol. Por que você está fazendo isso? Aí no versículo 15, Moisés responde por que ele está fazendo isso. E Moisés diz para o sogro dele: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. A gente vai ver que assim o conselho de Jetro é bom. É bom o conselho de Jetro, mas é um conselho administrativo. Então não vai resolver o problema de Moisés. Porque qual que era o problema de Moisés? A gente vai ver mais pra frente, né? Qual era o problema de Moisés? As pessoas ficavam indo para ele para consultar a Deus. Só ele falava com Deus. Só ele tinha contato com Deus. Então as pessoas tinham que falar com ele, realmente. Não dava para falar com outra pessoa. Então ele pode levantar pessoas na administração, mas aquelas pessoas não vão ter um contato com Deus como Moisés tem. Então a gente vai ver mais para frente que esse problema vai continuar existindo, né? E Moisés vai se queixar com Deus. Moisés vai pedir para morrer. Moisés vai falar: Deus, me mata logo. Eu não tô aguentando, não. Eu não aguento esse povo todo nas minhas costas, não. Então me mata logo, me leva. O que foi que eu fiz de errado pro Senhor para merecer isso, né? E Deus então vai levantar os 70 anciãos. Aí nos 70 anciãos, Deus vai dividir o espírito que está em Moisés, né? Vai passar um pouco do espírito de Deus que está em Moisés, vai passar para os 70 anciãos, para que eles tenham também Deus com eles e saibam qual é a vontade de Deus, para que eles venham a consultar a Deus também. Porque a questão não era só administrar aquele povo, mas a questão era consultar Deus, ver o que Deus queria, né? Porque você não basta só administrar, mas você tem que administrar com sabedoria, então tinha que ter sabedoria ali de Deus, né? Então Moisés fala: é porque o povo vem para mim para consultar Deus, o povo quer saber o que Deus pensa, então o povo fica vindo a mim. Quando eles têm alguma dúvida, né, quem tá errado, tá acontecendo tal problema comigo, então eu quero a justiça, e Deus é justo, então eu quero ouvir o que Deus pensa a respeito. E Moisés é que tinha que dar a sentença de tudo ali, Moisés é que tinha que fazer justiça ali para tudo. Então no versículo 16, Moisés continua falando, né, quando tem alguma questão, eles vêm a mim, para que eu julgue entre um e outro e declare os estatutos de Deus e as suas leis. Aqui, ó, no versículo 16, é muito claro. Aqui no versículo 16, Moisés fala: olha, as pessoas vêm a mim para que eu julgue quem está certo, segundo os estatutos de Deus e as leis de Deus. Então Moisés já havia recebido as leis de Deus. Se Moisés está declarando o que é certo e o que é errado, segundo os estatutos e leis de Deus, é porque ele já havia recebido as leis de Deus. Então ele já havia estado lá no Monte Sinai, Deus já havia falado ali com todo mundo e todo mundo teve medo de Deus. Deus já havia mandado as tábuas, já havia sido destruído o bezerro de ouro, ele já tinha recebido novas tábuas, então já tinha acontecido tudo isso. Já tinha acontecido tudo isso, e agora ele declarava ali os estatutos de Deus, porque ele havia escrito. A gente vai ver que Deus escreve as tábuas, e as tábuas vão para a Arca da Aliança. Porém, Moisés tem um escrito lá das leis. Ele escrevia muito, né, Moisés? Então, ele tinha lá por escrito toda a lei. Então, o que estava lá dentro da arca também ele tinha escrito. Então, ele decidia de acordo com aquilo que ele tinha escrito, que era o quê? Não era uma coisa que veio da cabeça dele, uma lei que ele inventou, mas era uma lei que Deus ordenou, uma lei que Deus falou, né? Deus falou que tal pessoa que cometesse tal coisa, a sentença seria tal. Então, ele tinha isso. Eles tinham isso que tal crime é tal punição, tal crime é tal punição, tal crime são 7 dias fora do arraial, tal crime é apedrejamento, tal crime é enforcamento. Então ele tinha a lei dizendo cada ação qual é o resultado. Então ele tinha todo esse estatuto, tudo isso ele tinha, né? E as pessoas iam para consultar realmente o que ia ser delas, né? Quem é que estava certo, quem é que estava errado. E ele tinha que julgar esse povo. Aí no versículo 17 agora vem o conselho sábio do sogro de Moisés. Realmente foi um conselho muito sábio. E Moisés vai usar esse conselho, mas só o conselho não vai adiantar. A gente vai ver que não vai adiantar porque esse povo é um povo muito difícil. Então realmente vai precisar dos 70 anciãos, mas já vai resolver, já vai tirar um pouco da carga de Moisés. Pelo menos Moisés não vai precisar ficar o dia inteiro ali decidindo para aquele povo, né? E uma fila enorme, o povo também não vai acabar querendo fazer justiça com as próprias mãos, porque imagina uma fila ali de mais de 2 milhões de pessoas, a pessoa também pode se abusar ali do tempo de espera e querer fazer justiça com as próprias mãos. Então agora o sogro de Moisés vai dar um conselho com relação a isso para Moisés. Aí diz no versículo 17, o sogro de Moisés, porém, disse para Moisés: não é bom o que você faz, Moisés. Isso que você está fazendo não é bom. Não vai acabar bem.
Vai por mim que não vai acabar bem. Isso não é legal para você. Aí no versículo 18 ele começa a explicar por que isso não é bom, porque isso não vai fazer bem para Moisés, porque isso não vai fazer bem para aquele povo, que não vai dar certo. Aí no versículo 18 ele diz: sem dúvida você vai desfalecer, Moisés. Tanto você como esse povo que está com você. Pois isso é pesado demais só para uma pessoa. Uma pessoa sozinha não pode fazer isso. Então Jétro, um homem já, né? Imagina, aqui Moisés tinha 80 anos de idade. Jétro é sogro de Moisés. Então Jétro devia ter pelo menos 100 anos aqui, né? Se Moisés tem 80, já tinha pelo menos 100. Então é um homem já, né? De experiência, né? Experiência de vida, era sacerdote. Então ele era um homem sábio. E aqui ele diz: olha, não vai dar certo isso que você vai estar fazendo vai acabar com você e acabar com esse povo. Vocês vão se cansar, vocês vão acabar se perdendo por causa disso, porque vocês não estão administrando bem as coisas. Vocês vão se perder. Você vai desfalecer, você vai se cansar, você vai acabar se perdendo, Moisés, por causa do cansaço. Porque não há como uma pessoa sozinha suportar isso, né? E realmente, a gente precisa descansar, né? Às vezes a gente tá tão ansioso ali querendo fazer, e o descanso é vital. Você precisa descansar. Você precisa descansar, senão você não... O cansaço faz a gente desistir, né? Então é isso que o sogro dele tá falando. Olha, Moisés, você tem que descansar. Se você não descansar, você vai acabar cometendo uma loucura. A gente cansado, tudo aflora. A gente cansado, a gente fica mais nervoso, a gente fica com mais raiva, a gente fica mais irritado, a gente faz bobeira, toma decisões erradas. Então isso vai acabar com você. Não é bom que uma pessoa sozinha tome a carga que você está tomando. Toma cuidado. E para o povo também não é bom, porque uma hora o povo vai se irar. Porque o povo vai pensar, pô, eu tô aqui com uma reclamação séria, eu tô na fila de segunda-feira que vem, tem que esperar 7 dias para ser ouvido, porque era uma fila. Não tinha como Moisés ouvir mais de 2 milhões de pessoas em um dia só. Então havia uma fila. Com certeza havia uma fila. Imagina, a pessoa, né, às vezes tem uma urgência ali para resolver seu problema e a pessoa ficou para daqui a 10 dias. Aí a pessoa vai se revoltar, fala, não, vou esperar Moisés decidir, não, vou lá eu mesmo vou decidir. E as pessoas iam cometer loucuras, iam começar a resolver as coisas com as próprias mãos. E é isso que Jétro tá falando, ó, Moisés, não é sábio, não é legal, isso que você tá fazendo não é bom. Isso vai destruir você e o seu povo. E realmente tinha razão, né? Jétro tinha razão. Aí no versículo 19, tem muita gente que só mostra o problema, né? Tem muita gente que só fala, ó, isso não é sério, isso vai dar mal. Mas não te dá uma luz. Agora, Jétro não, ele não fala só o problema, ele dá um conselho, ele mostra uma solução. Então, tem gente que só gosta de apontar problema. Jétro não, Jétro apontou o problema, mostrou o que podia acontecer por causa daquele problema, mas oferece uma solução para Moisés. E por isso que ele é conhecido, né? Jétro é conhecido como o pai da administração, porque ele vai dar um conselho administrativo. Porque qual era o problema ali? O problema ali não era fé. O problema ali não era fé, o problema ali não era força, o problema ali não era ânimo, o problema ali não era nada daquilo. O problema era desorganização. O negócio estava desorganizado, estava tão desorganizado que aquilo criaria confusão. Por enquanto ainda não havia confusão, mas uma hora aquilo ia criar confusão, porque havia uma desorganização ali. E era isso que Jétro estava prevendo, né? Mas Jétro não só diagnostica o problema, mas ele dá uma solução também. Aí ele diz no versículo 19: ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja com você. Representa o povo perante Deus, leva suas causas a Deus. Ensina os estatutos, as leis, faz eles saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer, né? Então, o que Jétro está falando? Ó, Moisés, faz o seguinte, continua você sendo intermediário entre o povo e Deus. Continua, tá certo. Mas não fique você sozinho sendo o julgador do povo. Porque você julga de acordo com leis que estão escritas. Se as leis estão escritas, outra pessoa pode te ajudar. Você não está julgando sozinho, mas você já tem ali um manual para você julgar, né? Já tem as leis ali, você olha lá, foi tal coisa que aconteceu, deixa eu ver aqui na lei. E você vê na lei e já dá o que tem que ser feito segundo a lei que Deus deu. Então, faz o seguinte, continue você sendo com o povo diante de Deus.
Continua você orando pelo povo junto a Deus. Continua você ensinando para o povo sobre Deus. Continua sendo pastor desse povo. Continua ensinando esse povo a ter fé. Continua ensinando esse povo sobre a obediência, o que o povo não pode fazer, quais as leis de Deus. Continua ensinando para que esse povo não venha a errar e depois venha aqui, né, querendo uma solução porque infringiu a lei. Porque muita gente ali devia infringir a lei por não conhecer a lei. Então Jétro fala, ensina esse povo sobre a lei para que eles não venham a infringir, que eles saibam, em tal situação a lei diz tal coisa, então já sei o que tem que ser feito, porque eu já conheço a lei. Então Jétro dá esse conselho para Moisés, para que Moisés tire de si a carga de juiz e fique apenas realmente com o intermédio ali entre Deus e o povo, né? E no versículo 21, agora ele fala sobre como Moisés pode administrar esse julgamento. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar instâncias de julgamento. É como hoje, por exemplo, existe a primeira instância, segunda instância, terceira instância. É isso que Jétro vai criar. Jétro vai falar, tem o primeiro juiz, não deu certo, recorre para o juiz superior, não deu certo, recorre para o juiz de cima, e é isso que ele vai criar, instâncias de julgamento, né? Como hoje a gente vê, né? Tem a primeira instância, você não gostou da decisão que foi dada na primeira instância, eu vou recorrer para a segunda instância. Não foi legal, da segunda instância eu vou recorrer para a terceira. É isso que Jétro vai criar. Então, agora no versículo 21 fala, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Aqui tem muita informação, no versículo 21, muita informação mesmo. Não é qualquer pessoa. Então aqui Jétro fala, né? Jétro fala, levanta, né, para te ajudar, chama para te ajudar, mas não é qualquer pessoa. Né? Não é levantar a pessoa porque a pessoa tem qualificação para aquilo, né? Não é porque a pessoa estudou muito, não é porque a pessoa sabe fazer aquilo, né? Mas tem algumas qualidades aqui que Jétro fala, que são muito importantes. E aqui Jétro fala sobre isso, né? Procura entre os homens, né, dentre o povo, homens capazes. Então você vai procurar homens capazes. O que são homens capazes? São homens que saibam ler, já que vai ter que ler lá a lei, os estatutos. Então, homens que saibam ler, homens que tenham a capacidade de aguentar, sentar e fazer o julgamento, que tenham saúde para sentar e fazer o julgamento. Então, você vai escolher homens capazes para aguentar a rotina de um dia de julgamento, para eles te ajudarem. São homens capazes para aquilo, né? Homens temente a Deus, né? Então, são homens que não vão se perverter. São homens que temem a Deus, então vão fazer o que é certo. Eles não vão falar, a lei diz tal coisa, não, mas vamos fazer, dar um jeitinho, né? Vamos fazer de outro jeito, vamos tentar daquele outro jeito. Não, são homens tementes a Deus. Se ali tá dizendo que é de tal jeito, vai ser de tal jeito. Não é a pessoa que fala, mas acho que podia ser de outra forma, vamos fazer de outro jeito. Coitada. Não, se a lei tá dizendo tal coisa, vai ser de tal jeito, porque ele tem temor a Deus. Então, escolhe homens capazes que tenham temor a Deus. Porque se você escolher homens capazes que não tenham temor a Deus, o que vai acontecer? Vai ter uma rebelião, eles vão querer tomar para si, né, o governo de tudo ali. Então, existem várias qualificações que Jétro vai dar. Então, não são só homens capazes, né? Não são só homens fortes, né? Homens que tenham um jeito ali, né, que sejam respeitados. Não é só homem que aguente ali um julgamento, mas também temam a Deus. Para quê? Para que eles não venham a te afrontar, para que eles não venham a planejar contra você, para que eles não venham a infringir as leis de Deus, né? Então, que sejam tementes a Deus também. E diz aqui, homens de verdade. O que Jétro está falando? Não é moleque. Não pega moleque. Pega homem, mas é homem de verdade. Homem que tem palavra. Homem que vai e faz. Homem que tem coragem de levantar e resolver o negócio. Pega homem de verdade. Pega moleque não. Pega homem de verdade, né? É isso que ele tá falando, Jétro. Aí ele continua. Que aborreçam a avareza, né? Que não sejam avarentos.
Porque se forem homens avarentos, é o quê? É homem que, quando for julgar alguma causa, uma das partes vai ser mais favorecida, aí a parte vai falar, eu te dou 50 pratas aí pra você decidir a meu favor. Se for um homem avarento, ele vai se corromper para decidir a favor daquele. Porque ele é avarento. Então, Jétro tá falando, escolha homens que não cedam por dinheiro, mas que julguem certo, mas que não vão ceder por causa de dinheiro. E diz, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Então, o que ele está querendo dizer? Vai ser levantado um juiz. Então, vai ser um juiz. Esse juiz, ele vai decidir sobre 10 causas. Então, ele vai decidir 10 causas. O limite dele são 10 causas. Aí, as pessoas que passaram pelo julgamento desse juiz, que são de 10 causas, e não gostaram do julgamento desse juiz, em cima desse juiz vai ter o juiz de 50 causas. Então, eles podem recorrer para o juiz de 50 causas. Esse juiz de 50 causas vai decidir 50 causas. Então, o recurso até ele vai até 50. Então, até 50 vai indo o recurso para ele. Não resolveu nessa segunda instância do juiz de 50, vai para o juiz de 100. O juiz de 100 vai resolver até 100 causas. Até 100 causas ele pode resolver. Deu 101, já não é com ele, são 100 causas. Então, ele vai resolver 100 causas. Não se satisfez com o resultado que aquele juiz de 100 causas falou, dá para você recorrer de novo. Vai para onde? Para o juiz de 1000 causas. Então, você vai recorrer para o juiz de 1000 causas. Esse juiz de 1000 causas, ele tem 1000 causas para decidir. Não se satisfez com a decisão do juiz de 1000 causas, aí vai para Moisés. Então, é isso que Jétro cria. Jétro cria instâncias de julgamento. Antigamente era o quê? Você chegava direto a Moisés. Então, o único que decidia, o único que julgava era Moisés. Então, imagina, todo mundo ali na cabeça de Moisés. E fora que não tinha tempo para julgar tudo aquilo de gente. Então, agora, ele levantaria um juiz para 10 casos. E desse 10 casos, em cima dele teria um recurso para um juiz de 50. Em cima desse de 50, teria o juiz de 100. Em cima do de 100, teria o juiz de 1000. Então, seriam 4 instâncias, né? Você teria 4 instâncias até chegar em Moisés. Então, Moisés seria a última instância, que era a quinta. Então, você teria ali 4 oportunidades de resolver o seu caso. É isso, a opinião, isso o conselho que Jétro dá, né? Acho que ficou claro, né? São 1000, né? Aqui tem o maioral de todos, o juiz supremo, né? O juiz que decide em última instância é Moisés. Embaixo de Moisés tem o juiz de 1000. Embaixo do de 1000 tem o de 100. Embaixo do de 100 tem o de 50. Embaixo do de 50 tem o de 10. Então, tem 4 instâncias até chegar a Moisés. Então, se resolveu em alguma das instâncias, bom. Se o juiz de 10 causas resolveu e as partes ficaram satisfeitas, acabou. Acabou ali, não vai para o juiz de 50. Mas se não ficou satisfeita, sobe. O de 50 não ficou satisfeito, sobe para o de 100. O de 100 não ficou satisfeito, sobe para o de 1000. De 1000 não ficou satisfeito, aí vai para Moisés. Então, foi esse o conselho que Jétro deu, né? Então, é um ótimo conselho que a gente vai ver que Moisés vai seguir. E Moisés vai seguir quando? A gente vai ver isso no livro de Deuteronômio que eu vou ler, que vai falar quando é que isso vai acontecer. Isso vai acontecer um pouco antes deles saírem do Sinai. Então, eles vão ficar acampados ali no Sinai quase um ano, né? Vai faltar uns 10 dias para um ano. Então, um pouco antes deles saírem do Sinai, Moisés vai fazer isso. Então, provavelmente o encontro deles foi perto já da saída deles ali do Sinai. Então, já estava perto de sair ali realmente do Sinai quando ele encontra o sogro dele. Então, mais uma vez, esse capítulo 18 é um momento histórico à frente, né? À frente do bezerro de ouro, à frente das tábuas da lei, à frente da lei. Mas é um momento que Moisés achou interessante falar agora por conta dessa administração que vai ser feita, né? Dessa mudança administrativa que vai ser feita e do sábio conselho. Então, o foco aqui realmente foi o conselho de Jétro, né? Não o encontro da família de Moisés. Aí no versículo 22 continua: para que julguem este povo em todo o tempo, toda causa grave trarão a ti.
mas toda causa pequena eles mesmos vão julgar. Será assim mais fácil para você, e eles vão te ajudar a levar a carga. Então, né, a questão é que o cargo ali de Moisés, né, era muito pesado. Estava pesando muito para ele. E ele ia acabar perdendo o ministério dele por causa de cansaço, por falta de administração. Então, Jetro dá um sábio conselho ali para que ele não desfaleça, para que ele não desanime. Porque senão vai chegar uma hora que ele vai falar, não, eu trabalho muito, já não está compensando. Eu preferia ter ficado na minha casa do que estar com esse povo aqui. Então, o objetivo dele passaria a já não valer a pena mais, por causa do cansaço que ele ia acaba passando ali, né? Então, é isso que poderia acontecer. Ele acabaria desanimando, né? Acabaria desanimando em tentar levar aquele povo à rotina. Imagina, ainda faltava 40 anos, né? Esse povo vai ficar ainda 40 anos no deserto. Então, Moisés ia acabar desistindo. E aqui diz isso, né? Esse povo vai ajudar você a levar carga, porque é pesado demais para você carregar sozinho, mas você vai acabar desistindo. Você vai acabar desanimando e vai falar, deixa esse povo, eles que se virem sozinhos, eu vou para minha casa, né? Então, no versículo 23 diz, se você fizer isso, Moisés, e assim Deus te mandar, então a gente vê que Jetro fala, ó, eu te dou esse conselho, Moisés, mas ora para Deus, consulta Deus, vê o que Deus acha do conselho que eu tô te dando, né? E se Deus te mandar seguir o conselho que eu tô fazendo, faz isso. Né? Então a gente vê que Jetro não tá falando, segue meu conselho porque eu sou um sacerdote, porque eu sou mais velho e não sei mais o que. Não, Jetro não tá falando isso. Jetro fala, olha, eu tenho tal conselho, mas ora a Deus, vê com Deus se é isso que Deus quer, se Deus quer que você siga esse conselho, e se for, amém, segue esse conselho, porque vai ser bom para você, né? Então Jetro faz isso, né? Porque Jetro não se coloca numa posição superior por ter mais tempo de vida, mais anos de estrada, por ter cabelo branco, por ter uma posição maior, né, por ser sacerdote. Então, Jetro não se coloca numa posição maior de forma ao que ele falou ter que ser seguido de qualquer jeito, né? Mas ele fala, não, consulta a Deus, mas o que me tocou no meu coração é de fazer isso, mas consulta a Deus para ver o que Deus acha também, né? Então, a gente vê que Jetro também era bem humilde, né? Porque se a outra pessoa já fala, né? Eu sou sacerdote, me segue, Deus fala comigo, Deus mandou te dizer, né? E às vezes Deus não mandou dizer nada, né? Às vezes é o conselho que vem da cabeça da pessoa. Então, Jetro é um homem humilde ali, um homem sábio, né? Que viu ali um conselho, mas falou, mas ora a Deus, vê se esse também, né? Um conselho bom à vista de Deus, né? Se Deus também concorda com esse conselho, né? Então, Jetro diz isso. Aí diz aqui no versículo 23, se fizer isto, e assim Deus te mandar fazer, então suportar, né? Poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Então, o que Jetro está falando? Olha, se você fizer isso, se Deus concordar com o conselho que eu estou falando, você vai suportar a caminhada até colocar esse povo na casa deles. Porque senão você não vai aguentar a caminhada não, Moisés. Na metade do caminho você vai falar, eu vou me embora, eu vou para minha casa, esse povo que se vire, eles que lutem sozinhos, tô fora. Então, é isso que Jetro está falando, né? Você vai acabar desistindo desse povo. Então, para você suportar a caminhada, faça isso. E para esse povo também ter paz, faz isso. Porque senão esse povo não vai ter paz. Esse povo vai começar a se sentir angustiado, falando que eles estão sendo deixados para trás e que a justiça nunca vem. Eles estão esperando, estão ficando pro final da fila e cada vez aumentando a fila e às vezes a pessoa nunca chega, né? Então, Jetro dá esse grande conselho. Aí no versículo 24 diz, Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Eu vou ler daqui a pouco quando foi que Moisés fez isso. A Bíblia diz que momento que Moisés vai fazer tudo que o sogro dele está falando. A Bíblia diz qual é o momento exato que ele faz isso. Diz no livro de Deuteronômio. Eu já vou ler para vocês. Então tem um momento exato que isso acontece, que Moisés vai levantar esses chefes de 10, de 50, de 100 e de 1000. Vai ter um momento certinho que Moisés vai levantar. E é perto da saída do Sinai, quando eles estão para sair ali do Sinai. E a gente vai ver isso daqui a pouco no livro de Deuteronômio que eu vou ler. Mas tem um momento exato que Moisés cumpre isso que o sogro dele falou. E no versículo 24, a impressão que dá pra gente, né? Quando fala Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera, é que ele não tardou
em fazer o que o sogro falou. Parece que o sogro deu conselho, Moisés consultou a Deus e foi rápido o que ele fez. Não foi coisa que demorou 6 meses para ele executar. Parece que foi coisa de dias, foi coisa rápida, assim, coisa de semana no máximo, uma semana no máximo, né? Então parece que foi algo rápido. Então provavelmente, realmente, diante do momento em que ele vai fazer isso que a gente vai ver no livro de Deuteronômio, foi realmente perto da saída deles do Sinai. Então Jetro deve ter encontrado Moisés realmente no final desse período de 1 ano de acampamento ali no Sinai. Aí no versículo 25 continua. Escolheu então, né, conforme o sogro dele havia falado, Moisés foi e escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. A gente vai ver que, na verdade, não foi Moisés quem escolheu. Moisés vai pedir para o próprio povo escolher. Moisés podia fazer isso, né? Moisés podia ele mesmo ir lá escolher, né? Mas Moisés não. Moisés permite que o próprio povo escolha quem eles querem por julgadores deles, desde que entrem nesses atributos, né? Que não seja ninguém corruptível, né? Que não seja ninguém que vá ser comprado por um dinheirinho. Então, desde que siga esses atributos aqui, Moisés permite que eles mesmos escolham, para que não haja problema e falem que Moisés, né, está escolhendo errado ali. Então, Moisés que deixa que o próprio povo escolha. Aí no versículo 26 diz: estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então eles começaram a ajudar Moisés, realmente. Mas a gente vai ver que depois a carga vai ficar pesada para Moisés por conta da cobrança. Aquele povo cobrava muito a Moisés. Aquele povo cobrava muito: Deus não tá com a gente? Então cadê Deus que não me manda carne? No Egito eu comia mais carne do que eu tô comendo aqui no deserto, Moisés. Então o problema é esse. Moisés vai se reclamar disso, vai reclamar para Deus disso, vai falar que a carga está muito pesada de cobrança daquele povo com relação a coisas que ele não pode fazer, com relação à cobrança de coisas que são de Deus, não é dele. Então, por isso que Deus vai levantar 70 anciãos mais para frente, porque realmente o negócio ali vai ser difícil. O povo vai falar que vai sentir falta do Egito, vai sentir saudade do tempo que viviam no Egito. É um absurdo, a gente vai ver que o povo vai fazer isso, vai falar isso e Deus vai matar aquele povo, né? Vai entupir aquele povo de comida e vai matar aquele povo, porque eles vão falar que vão sentir falta da vida que eles viviam quando eram escravos, porque eles tinham prazer lá. E agora eles não têm prazer. Então agora eu vou ler para vocês o livro de Deuteronômio rapidinho. São 7 versículos, 8. Então, lá nesse livro de Deuteronômio, no capítulo 1, o livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 6 ao 19, diz quando foi que isso aconteceu, quando foi que Moisés levantou chefes de 10, de 50, de 100 e de 1000. Então, diz aqui qual foi o momento exato. Então, por isso que eu digo que foi no final desse período. No início da aula de hoje eu falei também, onde vocês conseguem ver, né, que fazer o cálculo certinho, que o povo ficou quase 1 ano, né, ficou faltando 10 dias para formar 1 ano ali, completar 1 ano acampados no Sinai, né? Então eu expliquei tudo isso no início da aula de hoje. E agora a gente vai ver no livro de Deuteronômio quando foi o momento que isso aconteceu, que ele realmente cumpriu o que Jetro havia falado e designou esses chefes. Diz assim, livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 6 ao 19. O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe. A gente lembra que Horebe é Sinai, né? Horebe é Sinai, o mesmo nome. Assim como Betel era luz, né? Que a gente lembra quando estudou Gênesis. Aqui é a mesma coisa. Horebe era Sinai. Dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Então aqui Deus chama eles no Sinai para falar: vocês já estão há muito tempo aqui no Sinai. Já está na hora de ir embora. Já tá muito tempo, já faz quase 1 ano que vocês estão aqui. Já tá muito tempo parado. Quero colocar vocês na terra prometida. Então, continua. Voltai-vos e parte, né? Então, agora vocês vão partir rumo à terra prometida. Ide à região montanhosa dos amorreus e a todos os seus vizinhos, na Arábia e a região montanhosa, e a Baixada, e ao Neguebe, e à costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus, vou ler rapidinho até chegar na parte que eu quero falar. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês.
Entrem e possuam essa terra, que o Senhor, com juramento, deu ao pai de vocês. Jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó, que daria a descendência deles. Nesse mesmo tempo, eu vos disse, aqui é Moisés falando, então aqui Moisés está falando, ó, nesse mesmo tempo, ó, vocês lembram? Quando Deus me chamou, Moisés está falando para o povo, em Deuteronômio, né? Ó, gente, vocês lembram quando a gente estava lá no Sinai, Deus falou, ó, vocês já estão há muito tempo aqui parados, já vai fazer 1 ano que vocês estão parados aqui, tem que ir embora, eu tenho que dar a terra que eu prometi, já faz 1 ano que vocês estão parados aqui, é tempo de cumprimento de promessa, vocês têm que ir embora. Aí ele disse aqui, nesse mesmo tempo que Deus falou isso, que já estava há muito tempo ali no Sinai, que eles precisavam ir embora para que se cumprisse a promessa, aí aqui Moisés está dizendo, eu disse para vocês, lembra? Eu sozinho não posso levar vocês. Então a gente vê como Moisés estava cansado. Então Moisés fala, eu sozinho não aguento. Eu não aguento mais levar vocês. Eu não consigo mais lidar com vocês sozinho. Aí ele diz, o Senhor, vosso Deus, vos tem multiplicado. E eis que já hoje vocês são multidão como as estrelas do céu. Aí aqui, né, Moisés fala, Deus tem multiplicado muito vocês, né? E hoje vocês são como multidão, né, de estrelas nos céus. E como uma pessoa sozinha vai poder julgar tanta gente? Vocês são muitos. Nesse período todo que a gente teve lá no Egito, vocês se multiplicaram muito. A gente lembra que viu isso, né? Quando o faraó, né, vinha querer aumentar a carga para impedir eles de terem filhos, né? Para ficarem cansados e não terem relações sexuais nas suas casas, né? Então, aqui Moisés fala isso. Vocês viram, Deus multiplicou muito vocês. E amém por isso. Moisés vai falar isso. E amém, que bom que Deus multiplicou vocês muito, né? Mas vocês são muitos para eu... decidir sozinho sobre vocês, para eu ter a carga de vocês. Imagina, um só para cuidar de 2 milhões está muito pesado para mim, é isso que Moisés está falando. Aí ele diz, o Senhor, Deus de vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe como vos prometeu. Ele falou, não, eu não estou reclamando que vocês são muitos. Amém, que Deus continue frutificando, que vocês continuem aí se reproduzindo, que vocês aumentem muito mais. Mas para eu sozinho carregar vocês está difícil, eu não estou aguentando mais, eu sozinho fazer tudo. Aí aqui ele diz, como suportaria eu sozinho o vosso peso? Uma mãe ali, né, com mais de 2 milhões de filhos, porque tem um momento que a gente vai ver que Moisés vai se sentir assim. Moisés vai falar, Senhor, por acaso eu pari esse povo todo e não tô sabendo? Eu sou mãe de tudo isso de gente? O que eu fiz contra o Senhor para eu merecer isso? Me leva logo embora, me tira daqui, Senhor. Então, realmente ele se sente assim, como se fosse a mãe de todo aquele povo. Porque aquele povo Moisés, estou com fome. Moisés, manda carne. Moisés, quero comer. Moisés, quero beber. Moisés, quero água. Então, ele se sentia como se fosse a mãe de todo aquele povo. E ele fala, gente, sozinho eu já não aguento mais o peso de vocês. Vocês são mais de 2 milhões de pessoas. Aí eu não aguento mais o peso de vocês, a carga de vocês e a briga de vocês. Então a gente vê que havia muita briga. Ele fala, eu não aguento mais. Vocês são muitos, a carga de vocês, a paz, Clamir, boa noite. E vocês brigam muito, eu não aguento mais. Aí aqui diz, tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados. Então aqui Moisés fala, vocês lembram? Moisés está querendo lembrar o povo aqui em Deuteronômio, né? Vocês lembram, gente, que lá no Sinai, quando Deus falou, vocês já estão muito tempo aqui acampado, muito tempo parado, já vai fazer 1 ano já que vocês estão aqui, vocês têm que ir embora. Eu tenho que cumprir a promessa que eu dei a Abraão, a Isaque, a Jacó, né? E lembra que quando Deus me falou isso, eu falei, gente, Moisés fala para o povo, né? Gente, não dá para eu levar vocês sozinhos, eu não vou conseguir levar vocês até a terra prometida, tá difícil para mim, tá difícil, a carga tá pesada, eu não aguento mais. Aí vocês lembram que quando eu falei isso para vocês, eu falei para vocês escolherem sábios entre vocês, homens inteligentes entre vocês. Vocês se lembram que eu pedi para vocês escolherem homens experimentados entre vocês? Vocês lembram que eu pedi para vocês escolherem segundo a tribo de vocês? Vocês lembram que eu pedi para vocês escolherem para eu colocar como cabeça entre vocês
como chefe, né, para julgamento? E vocês me responderam o quê quando eu perguntei? Então Moisés está falando isso. E quando eu perguntei isso, o que que vocês me responderam? Vocês lembram que vocês me responderam? Vocês falaram, é bom cumprir a palavra que tens falado. Ou seja, vocês falaram que concordavam comigo, que o que eu estava falando era bom, da gente levantar chefe de 50, chefe de 100, chefe de 10, chefe de 1000. Vocês lembram disso? É isso que Moisés está falando, né? Aí aqui ele continua. Então, depois de vocês terem concordado comigo, o que foi que eu fiz? Eu tomei, pois, os cabeças da tribo de vocês, peguei homens sábios, peguei homens experimentados, peguei e coloquei ele por cabeças de vocês. E fiz assim, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. E eu fiz também oficiais, segundo as vossas tribos. Então eu fiz isso. E aqui é quando ele fala que está cumprindo o que Jetro falou. E a gente viu que ele fala que cumpriu o que Jetro falou quando estava perto dele sair do Sinai, né? Então Jetro deve ter falado com ele quando ele estava perto realmente desse período de sair do Sinai, no final já de um ano. Aí diz aqui, nesse mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo, ouçam a causa. Então esses homens foram levantados como juízes, né? E oficiais. Além de ser juízes, eles ainda eram chefes do exército, né? Isso que ele estava falando, eram oficiais também. Então fala aqui, ó, e eu ordenei para esses homens, né, esses juízes, e disse para eles, ó, ouçam a causa das pessoas, né, e julguem certamente, julguem de forma correta, né, entre um e outro, né, e até em estrangeiro, né, então a gente vê que povos começaram a se juntar ali entre eles, né, porque vieram estrangeiros também, e eles julgavam até com estrangeiro, então tinha estrangeiro ali entrando, fora os que já vieram, né, a gente lembra que quando eles vieram, né, do Egito, vieram outros povos junto com eles, né? E com o tempo parece que novos povos vão se juntando também. Aí diz aqui, não sereis parciais no juízo, né? Ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, essa sim vocês tragam a mim, que eu vou decidir por ela, né? E aqui continua. Assim, naquele tempo, eu ordenei para vocês. Vocês lembram? Todas as coisas que vocês tinham que fazer. Eu falei isso. Aí, depois que eu fiz isso, vocês lembram? A gente partiu lá do Sinai. Então, eu fiz primeiro isso, designei os chefes, e depois que eu designei os chefes, estava tudo já certo, a gente partiu do Sinai, foi embora. E vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer, então partimos de Horebe, né, que é o Sinai, e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que viste, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Né? Então eu terminei já aqui o livro de Deuteronômio que fala sobre essa saída. Então pelo livro de Deuteronômio a gente vê, né, que isso se cumpriu realmente. Ele seguiu o conselho do sogro dele perto da saída deles do Sinai. Então, se eles ficaram um ano lá no Sinai, quase um ano, foi perto dessa saída que ele encontrou o sogro dele, Jetro, né? Então, agora no versículo 27, a gente finaliza o capítulo 18 do livro de Êxodo. Aí diz assim, então se despediu Moisés de seu sogro e este se foi para a sua terra. Então, a gente vê que o objetivo do capítulo 18 não é o encontro de Moisés com a família dele. Moisés nem fala da esposa dele, nem fala dos filhos dele. Não é porque ele não ame a família dele, é que ele é humilde. Ele era um homem que ele não queria aparecer. A gente vê que ele não fala dos filhos dele, né? Então ele preferia ficar apagado. Ele gosta de que Deus apareça. Ele não gostava muito de se aparecer, né? Ele preferia que Deus fosse glorificado. Então, a gente observa isso em Moisés. Então, por isso que ele não fala, aqui o objetivo dele, o capítulo 18, né? O objetivo é realmente falar sobre o conselho que ele recebeu de Jetro, porque esse conselho vai ser executado. Então, o objetivo dele era falar isso, que realmente aquilo que houve lá no futuro, que ele fez, né? Que a gente vai ver mais pra frente em Deuteronômio, que ele fez depois dos bezerros de ouro, depois das tábuas, né? Ele fez por quê? Porque foi um conselho lá antigo de Jetro. Então, ele fala de Jetro por conta disso, porque é um conselho. Então, ele é um homem totalmente humilde, ele não puxa pra si, que foi uma ideia da cabeça dele, né? Então, ele quer falar, não, o conselho foi lá do meu sogro, foi de Jetro, né? Então, é isso. Ele podia ter usado, como eu disse, um capítulo inteiro para falar do encontro dele, né? Fazer um capítulo emocionante do encontro dele, né? Com
a Zípora, né? Como ele fez aquele capítulo lá de uma coisa apaixonante de Rebeca, né? E Isaac, né? Mas não, ele não fala. Ele era um homem humilde que ele não queria se aparecer, né? Ele não buscava se aparecer. Então hoje a gente vai encerrar aqui a aula, tá?